Olá, boa noite. Hoje a nossa live é sobre mais um tema super polêmico, que é qual a melhor fórmula infantil. E por que que eu decidi fazer essa live? Porque frequentemente eu recebo mensagens perguntando qual o melhor tipo de leite, qual fórmula, eu posso dar para meu filho. Então, é uma forma, de esclarecer para vocês como é feita a escolha da fórmula, questão de quantidade, porque tira dúvidas de muitas mães, porque frequentemente eu recebo essas perguntas tanto na caixinha quanto lá no WhatsApp. Então, vamos esclarecer. Até o 6º mês de vida, o melhor leite é o materno. Sei das dificuldades que muitas mães apresentam. Tem mãe que não consegue amamentar porque uma baixa produção, ou às vezes a criança ficou internada, ou a mãe precisou ficar internada por algum motivo, que aconteceu e a mãe não conseguiu amamentar mesmo querendo muito. Isso acontece. Mas também tem alguns casos em que a mãe fala que não quer amamentar ou que já quer logo iniciar a fórmula. E apesar, de orientar, explicar sempre qual é o melhor, como profissional, eu preciso orientar a mãe, mas eu não posso obrigar que ela faça o que eu estou orientando. Então, é preciso ter muito, digamos que ter muito firme essa coisa de que eu, como profissional de saúde, eu vou sempre orientar o melhor. Mas eu não posso obrigar. Não, você tem que amamentar. Porque tem mãe que quer, que tenta de todas as formas e não consegue. A produção de leite é baixa. E também a gente tem que alinhar muito a expectativa com a realidade. Porque às vezes a gente olha, sei lá, um vídeo, a gente se baseia em uma pessoa em que a amamentação deu super certo, que não teve nenhum problema, e a gente se espelha e depois a gente se frustra por não ter conseguido o que a gente pensou, que a gente planejou para nossa cabeça. Mas, como pediatra, eu sempre soube que a amamentação não é fácil. E depois que eu me tornei mãe, aí foi que eu tive a certeza. Amamentar não é fácil. A amamentação exclusiva exige muita dedicação. É muito cansativo acordar na madrugada e às vezes só você pode fazer, Então eu lutei, por alguns meses para não iniciar a mamadeira para o meu filho. Então fazia a questão de levantar para ele mamar no peito, ao invés de ordenhar o leite para deixar na mamadeira. E tudo são escolhas. Eu escolhi esse meu difícil. Eu sempre brinco, Escolha o seu difícil. Esse foi o difícil que eu escolhi. E graças a Deus eu consegui amamentar. Mas tem mães que não conseguem por milhares de motivos. E aí é quando começa, que graças a Deus tem as fórmulas infantis. Porque a criança não vai ficar com fome. As fórmulas infantis, nós temos várias marcas no mercado, de vários jeitos. Então não é simplesmente chegar na farmácia e falar, eu quero uma fórmula para o meu filho, porque lá o balconista, ele vai te orientar qualquer fórmula e às vezes não é a melhor para o seu filho. E quando eu falo de fórmula infantil, temos que ter em mente a idade gestacional da criança. Sim, isso vai contar, porque se a criança é prematura, a fórmula é diferente da criança que nasceu no tempo certo. Qual foi o peso de nascimento dessa criança? Isso vai influenciar bastante. Com quantos dias de vida a criança tá? Com qual peso ela tá agora, para a gente comparar o peso que nasceu com o peso que tá agora, de acordo com quantos dias de vida. Então, tem criança que está em aleitamento materno exclusivo e nos primeiros 10 dias ela perde muito peso, que é esperado até 10%. Mas aí ela perde muito peso e a gente vai deixar essa criança perdendo mais peso, a gente precisa entrar com fórmula. E a gente precisa, saber quando entrar e saber quando terminar.
Porque a fórmula, ela pode ser transitória. Várias pessoas que eu conheço, várias, inclusive, pacientes, eu prescrevo a fórmula, tenho um ganho de peso bom, suspendo a fórmula, mantenho na amamentação e a mãe consegue seguir na amamentação com a criança ganhando peso bem. Mas em outros casos não, e a gente já precisa iniciar a fórmula. Teve um caso que a mãe chegou, era consulta de 1 mês da criança, aleitamento materno exclusivo, a mãe queria muito amamentar. E aí, o ganho de peso da criança estava assim, muito baixo. Estava metade, menos da metade do que deveria ser. E aí eu cheguei pra ela e falei, ó, eu sei da sua vontade, do seu esforço, mas a criança tá perdendo peso. O teste da linguinha tava normal, a criança tá perdendo peso, a gente vai precisar entrar com fórmula. E aí foi todo aquele histórico que eu sempre faço na consulta. A história do parto, da gestação, as medicações que tomou, histórico, né? Se não é o primeiro filho, como foi o histórico com as outras crianças. E aí, em conjunto com a mãe, decidimos uma fórmula. Então, a criança começou a tomar essa fórmula. Quando foi no outro mês que a criança voltou pra mim, ela tinha ganhado muito peso. Aí eu falei, ó, tá na hora da gente suspender essa fórmula. E aí bateu aquela insegurança da mãe, mas eu tenho medo de suspender, né, cair o peso, não conseguir ganhar. Vamos fazer assim, a gente vai tirar a fórmula, você vai ficar só no peito. Em 15 dias a gente pesa a criança. Ela precisa, no mínimo, manter o peso, mas eu quero que ela ganhe alguma coisa. E com 15 dias a gente conseguiu, né? A mãe estimulou bastante, bebendo água, massagem nas mamas, fez uma avaliação com a consultora de amamentação. Com 15 dias a criança já estava ganhando peso. E aí, a partir disso, até os 6 meses, a criança veio ganhando peso e não precisou mais de fórmula. E para ela foi muito difícil aceitar, né, a fórmula para a filha dela. Mas a gente tem que ter noção de que a fórmula veio para ajudar. É uma coisa boa. O pior que eu vejo, né, como profissional e como mãe, é que a fórmula está sendo prescrita de forma indiscriminada. Ah, qual a melhor fórmula? Não sei, se a criança é prematura, se tem algum histórico de alergia, de alguma coisa. Qual a idade da criança? E aí, às vezes a mãe, eu vou na farmácia, o farmacêutico lá vai, né? Não é nem o farmacêutico, é a pessoa que trabalha no balcão, vai te indicar um leite. Mas e se a criança tiver alergia? E se a quantidade que você der for muito maior do que a criança precisava, a criança podia tomar? Ele vai se responsabilizar, né, por essa criança? Porque quando eu, como profissional, prescrevo uma fórmula, oriento a quantidade, eu sou responsável por isso. Então, teve diarreia, teve vômito, não deu certo, alergia. Essa mãe vai voltar para mim. Eu vou avaliar de novo a criança e a gente vai decidir ou mudar de fórmula, ou voltar só pro peito, saber o que fazer. Então, a gente precisa ter noção de quem está orientando o uso dessa fórmula e qual a quantidade. Por quê? E aí, vem uma coisa bem particular da pediatria. A gente precisa saber quanto de fórmula dá para o meu filho. Não sei. Na lata, ela tem uma coisa que eu sou super contra. Ela vem lá falando a idade da criança e a quantidade de leite. Mas será que toda criança naquela idade vai precisar da mesma quantidade de leite? Não. Por quê? O peso varia. Às vezes a criança é uma prematura, né? Que a gente já corrigiu a idade, mas está ainda naquela lata de 0 a 6 meses. Vai ser uma quantidade diferente, a capacidade do estômago é diferente. E aí, 2 coisas importantes que a gente precisa avaliar sobre a fórmula é a questão da capacidade gástrica. Por quê? A capacidade gástrica, pelo o que o próprio nome já diz, é a capacidade que o estômago do bebê tem de caber uma quantidade, né, um volume de leite. Então, qual é a capacidade gástrica desse paciente? A gente precisa saber, para saber quanto de leite a gente vai ofertar. Por quê? Porque se a capacidade gástrica a gente ultrapassa, essa criança pode piorar das regurgitações. Essa criança pode ter uma broncoaspiração. Então, tem toda uma série de consequências que a criança pode ter por conta de um leite numa quantidade maior. E se a gente der menos ou diluir errado, que tem muita gente, parece besteira, mas muita gente, eu dou
sei lá, 150 ml, tá? Como é que você dilui esses 150 ml? Ah, eu boto lá 4 medidas de 150 ml de água. Quando a gente fala, opa, tá errado. Às vezes é por isso que a criança não tá ganhando peso. Então, para cada conchinha que vem na medida da própria lata, que as medidas, elas são um pouquinho diferentes, então por isso eu sempre aconselho ser da mesma lata, e isso eu falo que o Bernardo começou tomando, né, uma fórmula e hoje ele toma outra, e as conchinhas são diferentes, e aí a gente vai pegar a quantidade, raspar ali na lata, para aquela conchinha ficar na quantidade exata ali, e vai colocar. Só que a gente primeiro coloca a água e depois coloca a fórmula. E aí, qual fórmula? Nano, Estrogênio, Aptamil, Aptanutri. Tem várias no mercado. A escolha da fórmula, ela é individualizada. Então, não existe assim, essa fórmula é a melhor. Porque pode ser melhor para o meu filho e não pode ser melhor para o filho da vizinha. Então, depende de cada criança. E aí eu vou tomar, né, como exemplo, meu filho e meu sobrinho. Meu sobrinho tomou fórmula de uma marca. E aí, quando meu filho foi começar a fórmula, com 9 meses, eu comecei com outra fórmula que uma amiga, que é gastropediatra, indicou. Aí eu indiquei a mesma fórmula para o meu sobrinho e ele não se adaptou. Então, assim, depende de cada criança. Então, ele não se adaptou. Tem a questão do sabor. Tem criança que não gosta do sabor, então a gente precisa trocar. Tem fórmula que tem lactose. Tem fórmula que é de aminoácido, quando a criança é APLV, ou que a mãe não conseguiu amamentar, ou que a mãe não está conseguindo fazer a dieta de exclusão de leite e derivados de vaca. Aí a gente precisa entrar com fórmula, e essa fórmula é especial, porque tem parcialmente hidrolisada, extensamente hidrolisada, aminoácido, com lactose, sem lactose. Então, assim, não existe a melhor fórmula, assim, um consenso, toda criança vai usar essa fórmula, que essa fórmula é a melhor. Existe uma avaliação de todo o contexto, da gestação, do parto, da criança, do histórico da criança, para a gente chegar num consenso de uma fórmula, né, juntamente com a família, porque tem fórmula mais barata, tem fórmula mais cara, e nem sempre a mais cara vai ser a melhor, porque às vezes a mais barata vai suprir a necessidade da criança, porque às vezes a mãe precisa dar só uma vez no dia, então a gente não precisa daquela fórmula com tudo. Então, tudo vai depender de cada criança, do histórico de cada criança. Então, antes de iniciar a fórmula, ou de aumentar a quantidade, diminuir a quantidade de mamadeira, entre em contato com seu pediatra. Fale sobre, eu queria comprar essa. Né? Tem muita mãe que ganha a fórmula. Eu ganhei essa, posso usar? Porque às vezes a gente está querendo fazer o bem para o nosso filho, óbvio. Mas às vezes isso pode vir prejudicar. Ou na quantidade que está sendo pouca e a criança vai perder peso. Ou na quantidade que está sendo muita, a criança vai ganhar muito peso. Aumentando, né, as golfadas. Aumentando o risco de broncoaspiração, já que o estômago está ali cheio demais. Então, tudo isso precisa ser avaliado. Então, na consulta, eu sempre faço essas duas contas, que é da capacidade gástrica, para saber o tanto que o estômagozinho daquela criança cabe e o tanto de leite que eu vou ofertar para essa criança. Nem de mais e nem de menos, na quantidade ideal, para que ela tenha todo o aporte, né, nutricional, calórico, para ter um ganho de peso e um bom desenvolvimento. E aí, o que eu quero deixar muito bem claro na live de hoje é justamente sobre isso. O filho da vizinha toma Aptamil, você vai tomar também? Não sei, depende. Tem criança que não vai tomar, não vai aceitar, não vai precisar. Então, a gente precisa saber das peculiaridades de cada criança para saber qual a melhor fórmula para aquela criança. Então, não existe, porque eu vou, meu filho, né, meu primeiro filho tomou esse, para o segundo eu vou dar também. Cada criança é única, então cada fórmula prescrita deve ser individualizada. Eu sou super defensora do aleitamento materno. Porém, eu sei que isso não é uma realidade de todo mundo, então a gente precisa, né, graças a Deus tem as fórmulas, a gente precisa optar para que vai ser melhor para essa criança. Então, por favor,
Antes de iniciar a fórmula, de aumentar a quantidade, diminuir a quantidade, qualquer mudança de fórmula, por favor, entre em contato com o pediatra da sua confiança para te orientar no melhor para o seu filho. Espero que vocês tenham gostado. Se você sabe de uma mãe que está grávida, tem um bebezinho pequeno, compartilhe essa live que vai ficar salva. Tchauzinho!